Hoje é quarta-feira, 7 de junho de 2023, é o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, uma data que é comemorada no Brasil aí, no dia de hoje, tem o objetivo a celebração da importância da liberdade de expressão para a nossa sociedade, além de ser um momento de combater censura e denunciar problemas que jornalistas, principalmente, enfrentam no Brasil. Não só jornalistas mais, né? Mas também muita gente se sente censurada. Ô Kim, num tweetzinho, algo que se comemorar no dia 7 de junho, Dia Nacional da Liberdade de Imprensa Brasileira? Eu sempre falo que a imprensa é a porta-voz da opinião e que realmente cria-se cada vez mais o intelecto de você acabar dando a oportunidade para a população de pensar, de mudar o pensamento, de criticar muitas vezes a própria opinião da imprensa, mas que a imprensa tem um papel importante nesse quesito realmente de ser um porta-voz tanto do governo quanto de outras áreas, né, da população, enfim. Acho interessante que permaneça essa manifestação, esse pensamento, enfim, e que a imprensa tenha mais respeito, né? Ultimamente nós vimos, obviamente, alguns criticando bastante, veículo tal, a gente vem e realmente critica, mas é uma crítica assim, que tem que ser, obviamente, construtiva para entender o que realmente esse posicionamento de cada veículo de comunicação, mas sempre respeitar, porque aonde está realmente o veículo de comunicação é muito importante hoje para o nosso Brasil. Agnaldo, é o que se comemorar no dia de hoje? Não é 100% livre, mas a imprensa no Brasil tem uma liberdade, sim, comparada a alguns outros países, né? A gente está à frente, sim. E onde há imprensa, onde há liberdade de expressão, você tem a democracia a passos mais largos. E a nossa imprensa, ela é bem diversificada, temos bons profissionais e, claro, um não gosta de um estilo, o outro não gosta de outro veículo, de outro estilo. A imprensa brasileira tem o que comemorar, sim. Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, Naman. A gente tem o que comemorar? Quanto mais a imprensa é livre, mais democracia, mais liberdade para as pessoas. Acho que a imprensa brasileira tem promovido mudanças no nosso país desde a época do regime militar, né? E até hoje ela continua sendo, como dizem os antigos, né? Um bastião da liberdade. Bom dia, Pamela Bussolini. Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, Carioca, bancada, ouvintes da Jovem Pan. Eu já emendo para você, hoje, 7 de junho, é o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. Algo que se comemorar no Brasil? Não, né, Paulo? Eu estava até vendo notícias, né, esses dias. A Transparência Internacional ranqueou o Brasil muito mal entre os países aí em que existe a liberdade de imprensa, né, onde a liberdade de expressão também é respeitada. E a gente vê não só nesse apontamento da Transparência Internacional, mas através de outros órgãos, até outros jornais e mídias internacionais, que o Brasil tem decaído muito nesse sentido, né? Então, por mais que a imprensa esteja de parabéns pelo trabalho, porque afinal de contas é através dela que a gente sabe o que está acontecendo, o que não está acontecendo, em certa medida, nós precisamos nos atentar para isso, né? Afinal de contas, nós sabemos e sabemos aqui na pele que nem tudo pode ser dito, infelizmente. E quando eu digo isso, não é porque a gente quer aqui ofender, ou dizer um palavrão, ou xingar alguém, não. Mas tem coisas que realmente a gente não pode tocar no assunto. Vou dar um exemplo que acho que já passou e agora acho que as pessoas estão vislumbrando melhor a situação. Se a gente lembrar o que a gente passou na época da pandemia, com relação à doença, à vacinação e tudo mais, e que não se podia discutir nada, não se podia nem falar sobre contraindicação, né? A gente já vê que está bem complicado, né, trabalhar na imprensa. Então, eu penso que é uma data mais para se refletir do que se comemorar. Ângelo Rigon, dia 7 de junho, Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. Estamos comemorando ou estamos chorando? Não, com certeza. Pra você ter uma ideia, como a gente está melhorando, na época da pandemia, a imprensa teve que se unir em torno de um consórcio para saber os números da doença no país, porque o governo não permitia. Bem, falando nisso, eu quero fazer
a liberdade de imprensa é mais do que você falar o que você quer, porque nós estamos numa época de fake news. É poder ter acesso à informação, principalmente a informação verdadeira. E dentro desse parâmetro, queria eu fazer um agradecimento à Rádio Jovem Pan, especificamente ao finado Luizinho, por acreditar em mim e eu estive numa emissora de Londres. Eu te lembrei hoje de madrugada. Você me lembrou. Eu estive numa emissora em Sarandi, pertence a um deputado cujo filho veio aqui, mostrou-se muito inteligente, mas na hora de votar só votou contra o povo. Só votou contra o povo. Conta a história. E lá eu fui demitido a pedido do deputado federal Ricardo Barros, esse sim que eu considero o inimigo da liberdade de imprensa.